Seja bem-vindo a mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá que tem umas perguntas aqui que estão cada vez melhor, né? Mas eu também vou pedir para vocês depois me ajudar com mais perguntas, hein? Vamos lá. A primeira aqui é do amigo Jores. Obrigado, Marcelo Bolinha, pelas aulas que você dá neste canal. Sou muito grato. Não sei se estou certo, mas sua carne predileta é a costela? Mas das carnes de fora do Brasil, qual você gosta mais? São duas perguntas, meu amigo. Sim, a minha carne predileta é a costela, tá? E as carnes fora do Brasil, qual você mais gosta? Costela também. Sou amante de costela, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma invasão de cortes de costela que vem do Uruguai e da Argentina praticamente toda semana, frescas e congeladas, e mais a costela gaúcha. Também vem do norte do Brasil para cá, para aqui no sul, que se consome muita costela mesmo, tá, pessoal? E tanto uma brasileira ou importada, a costela para mim é a campeã. Samuel. Boa noite, Marcelo Bolinha. Ó, que tá dia, Samuel. Me diz aí como calcular a quantidade de carne para dar uma festa, suponhamos, para 30 pessoas. 30 quilos de carne, né, cara? Cada 1 quilo por pessoa tem que ser. Tô brincando. Samuel, é o seguinte, nesse exato momento de pandemia aí, né, vamos tentar não aglomerar, né, porque senão não dá legal. Mas meio quilo de carne por pessoa com osso, num total. Por exemplo, se fosse um assado só de costela, 15 quilos. Mas se fosse costelão, aí tem que ir um pouco mais, porque tem muita gordura e tal, e dá muita quebra fazendo um costelão. Aí, 20 quilos. Mais salsichão, ou linguiça, ou os aperitivos ali, né? Então, calcula no total, entre aperitivos e carne, todo ele com 500 gramas por pessoa, ou seja, meio quilo. Aí é um cálculo bem certo que não falta e não sobra. Mas se tiver uns lá que comam muito, né? Aumenta o volume. João. Bolinha, no próximo vídeo faz um comparativo desses nomes chiques comparado com os nomes antigos e tradicionais. Pode deixar para mim, João, tá? Mesmo assim, mudou muito, tá? Entre os nomes antigos e os tradicionais, porque também veio nomes de fora. Veio o nome europeu, veio o nome australiano, veio o nome uruguaio, argentino, americano, então tem que fazer um bom estudo, porque cada corte de carne hoje está praticamente com quase 4 ou 5 nomes diferentes, tá? O contrafilé, então, esse sim, esse tem 6 ou 7 nomes diferentes aqui mesmo no Brasil. Tu vai numa churrascaria é um nome, tu vai em outra é outro nome. Então, deixa pra mim que eu vou fazer um estudo e vou responder bem essa tua pergunta, tá legal? Agora, o esperidão. Marcelo Bolinha, podia ensinar a desossar o carneiro inteiro, tirando só o osso e deixando ele inteiro, só a carne? Pode deixar pra mim. E se der, eu vou fazer ele enrolado e recheado. Eu fui numa região, se eu não me engano, lá no Espírito Santo, bem no norte lá, que a gente foi lá onde tinha plantação de cana e tal, e o pessoal me apresentou este produto, tá? Eles desossavam todo o carneiro, que aqui no sul chamamos de cordeiro, e depois deixavam, acho que se eu não me engano, botavam um pouco de sal e ficava da noite pro dia na rua, assim, tipo, pegando sereno, tipo uma carne serenada, tá? É um corte bem tradicional, um assado bem tradicional lá nessa região. Eu vou me informar melhor e vou trazer essa história à tona. E a desossa, pode deixar comigo. Imaí, Bolinha, sou seu fã. Pô, muito obrigado. Assa um dia um joelho de porco pra gente aprender. Pode deixar também aí, Imaí. Isso aí tá naquele meu caderninho. Lembra daquele caderninho que eu falei que tá todas as receitas lá? Então, esse corte e assado aqui está no caderninho. Logo, logo eu trago ele pro canal. Pode deixar pra mim. Gabriel Santana. Salve, Bolinha. Aqui na minha região é um pouco complicado achar carnes de tanta qualidade como as suas. Recomenda algum preparo especial para elas? Ou eu preciso tirar um barão do bolso e comprar carne de ouro mesmo? Gabriel, não precisa comprar carne de ouro, né? Mas carne de excelente qualidade ou de boa qualidade, tá? O Brasil é um país muito grande. E no Brasil existe mais de 50 raças certo. E aqui do Rio Grande do Sul, até Roraima lá em cima, até o Iapoque, como a gente fala, né? Iapoque é o Chuí, tem criação de gado. O que é bom nisso são terroirs, sabores diferentes da carne de gado e de carneiro também. Porque os animais são o que comem e dependendo do que comem, trazem o sabor do que comem a sua carne. Em todas as regiões do Brasil hoje, isso é fato, deve ter em algum lugar, em alguma propriedade, criações de gado de qualidade. E nesse lugar você vai ter uma carne mais macia. E não vai precisar gastar um barão não.
Fica a dica, hein, Gabriel? Fábio Silva. Bolinha, para suas facas estarem sempre nesse fio de corte, o que você afia? O que você faz? Afia só na pedra ou usa algo tipo esmerilhadeira? As minhas não chegam nesse ponto de corte, só fazendo na pedra. É isso mesmo, Fábio. Até aqui no canal tem um vídeo meu que eu uso as facas, que eu ensino como afiar uma faca de aço carbono, já mais antiga. Eu limpo ela bem e depois afio ela na pedra e ela fica barbeando. Eu uso só pedra, parte mais grossa antes, a parte mais fina depois. E depois, para aplanar o frio, para deixar o frio ali bem no prumo mesmo, eu uso a chaira. Nada mais que isso, tá? A esmerilhadeira eu não aconselho, porque ela esquenta demais a faca, vaza demais a faca e às vezes você pode estragar uma belíssima de uma faca na esmerilhadeira, tá? Isso é para quem realmente sabe usar isso em uma faca. Eu, particularmente, não sei. Eu uso pedra e chaira. Segura um pouquinho. Tá. Pergunta agora é do Mauro. Parabéns pelos vídeos, são ótimos. Tenho uma dúvida. Qual a distância do fogo para o espeto? Mauro, olha só. Isso depende muito da churrasqueira que você tem, o que você vai assar, vai usar lenha, vai usar carvão, a qualidade da lenha, a qualidade do carvão. Isso é uma pergunta bem difícil de responder, tá? Na minha churrasqueira aqui, eu uso praticamente de 60 a 70 a 80 a 1 metro de altura da carne para a brasa lá embaixo. Mas isso tem a ver muito com inúmeros fatores. Por exemplo, hoje é um dia frio aqui. Então o que eu faço? Muita caloria, tá? Mais lenha ou mais carvão, que não acontece num dia mais quente. Mas tu quer fazer um bom assado e você vai aprender a usar o carvão ou a lenha, uma caloria boa, deixa de fundura em torno de uns 50 centímetros da brasa até o primeiro degrau do espeto. Aí você vai ter, na minha opinião, um verdadeiro churrasco, um verdadeiro sabor de churrasco. E se vai usar lenha ou vai usar carvão, tanto faz. E aí você vai conseguir trabalhar com o fogo nessa altura. Dificilmente vai queimar e dificilmente vai deixar ela crua por dentro, tá? A não ser que você queira fazer ela bem mal passada. Valeu? Essa é uma grande dica, viu? 50 centímetros de altura, tá bom? Ezequiel agora. Bolinha, faz um vídeo sobre churrasquinho. Deixa comigo, Ezequiel, deixa comigo. Eu já fiz bastante churrasquinho, porque no antigo açougue que eu tinha, nós fazíamos espetinhos industriais. Então nós vendíamos lá 1.000, 1.500 até 2.000 espetos dia. Mas o que é, na minha opinião também, um bom churrasquinho? Ou você tempera ele bem, ou carne com uma fatia bem fininha de gordura. E muitas vezes nós usávamos os cubinhos de carne e fatias fininhas de toucinho. Gente, assado na lenha, dá um sabor nesse espetinho, era realmente um grande sucesso. Então, mas deixa para mim que eu vou fazer também um vídeo sobre isso. Como fazer os espetinhos de uma forma diferente. Deixa para mim, vivente! E a última pergunta de hoje é do Anderson. Sensacional esse programa de respostas. Muito obrigado. Pô, legal, Anderson. Fala mais a respeito de chairas. Quando é boa, quando é ruim. Essas mais baratas funcionam também? Anderson, olha só. Chaira mais barata para mim não funciona. Ou ela enferruja ou ela é ruim, tá? É um utensílio que tu não vai comprar uma toda semana. Tu não vai comprar uma faca também toda semana. Você precisa de um utensílio de altíssima qualidade. Então, vale a pena investir numa chaira boa. Porque às vezes a faca está afiada, mas você faz um corte e vira o fio. Aí você vai cortar de novo e ela não está cortando. Pô, uma faca perdeu o fio. Se você tem uma chaira, você faz, ó. Vê ali se está o fio correto. Então assim, ó, vale a pena sim de um bom investimento. Tanto uma chaira brasileira ou uma chaira importada. Vou fazer uma pergunta para ti agora, tá? Será que tu vai comprar 2 chairas na tua vida toda? Comprar uma de qualidade? Será que tu vai comprar 2? Eu acredito que não, meu amigo. Se comprar uma chaira de qualidade, tu vai ter ela pro resto da vida, tá bom? Então encerro aqui mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Um abraço, pessoal, e até o próximo.